Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela do canal Leia para Viver e hoje eu venho com o segundo vídeo da série de Bookshelf Tour. Dessa vez para mostrar os livros que eu tenho da coleção da Penguin com a Companhia das Letras. Assim como no vídeo anterior, no primeiro dessa série de Bookshelf Tour, que no caso foi dedicado aos títulos da Zahar, que estão até aqui atrás, aqui vocês podem ver, eu vou seguir o mesmo formato, eu sempre vou seguir aquele mesmo formato, que eu vou pegar cada exemplar, né, da coleção aqui da Penguin dessa vez, eu vou pegar cada exemplar e vou mostrando aqui na mesa para vocês em detalhes. Por coincidência, dessa vez também serão 15 livros, que é exatamente a quantidade de exemplares físicos que eu tenho dessa coleção. Alguns deles, inclusive, já tem até resenha aqui no canal. Mas antes de falar sobre os livros, eu queria te pedir, como sempre, para deixar uma curtida aqui embaixo, porque isso ajuda bastante o canal. Isso faz com que esse vídeo seja encontrado por mais pessoas. E aproveita também para se inscrever, caso ainda não tenha feito isso. Também te convido para seguir o Leia para Viver nas redes sociais, no Instagram, no Telegram e nas outras, né? Eu vou deixar o link de todas elas aqui na descrição. Vamos lá então, pessoal, começando a lista com um dos meus livros favoritos de todos que eu já li, chamado Caninos Brancos, do Jack London. Eu tenho um carinho enorme por esse livro aqui, foi inclusive uma das primeiras resenhas que eu fiz aqui no canal. É um livro que conta a história de um lobo que vai aos pouquinhos, né, saindo da vida selvagem por conta do contato com as pessoas, né, sendo que várias delas são bem mal intencionadas. É um livro que realmente eu gosto muito, muito mesmo. Livraço mesmo. Inclusive eu estou lendo atualmente um outro livro do Jack London, né, O Lobo do Mar. Nesse caso aqui, do Caninos Brancos, nós temos o quê? Nós temos uma tradução da Sônia Moreira e também uma introdução do Daniel Galera. Outro livro que eu quero mostrar aqui para vocês é o Frankenstein, da Mary Shelley. Frankenstein ou Prometeu Moderno. Esse também é um livro que eu li faz bastante tempo, mas na época eu simplesmente amei, sabe? Foi uma total surpresa para mim, inclusive. Eu estava esperando até uma história assim de terrorzão mesmo. Não esperava essa carga filosófica que esse livro tem. É simplesmente sensacional. Para quem nunca leu, eu também recomendo. Realmente é muito bom. Ele tem um toque religioso, sabe? Ao mostrar aquilo do homem brincando de Deus. Também fala de preconceito, tem uma questão meio autobiográfica e outras coisas mais, né? É um livro bem legal, bem legal. Tem várias edições boas dele circulando por aí, né? Tem da Zahar, tem da Dark Side, mas no meu caso eu li nessa daqui mesmo, da Penguin. E vamos lá, tradução de Christian Schwartz. Tem também a introdução e notas de Maurice Hindley e também um pós-fácil do Rui Castro. Tem também por aqui o famoso Viagens de Gulliver, do Jonathan Swift. Esse é um livro que eu ainda não li, mas que eu tenho meio que uma imagem na cabeça, sabe? Muito por conta das várias adaptações do cinema, para desenhos ou coisas do tipo, né? Teve um tempo, inclusive, que eu estava bem curioso com a literatura irlandesa, mas eu coloquei ele na lista, mas acabou que eu nunca li. É um livro que eu tenho realmente curiosidade, porque eu sei que ele não é simplesmente um livro de viagens, né? Ele parece que o autor ele é muito crítico também com a sociedade da época, ele faz várias metáforas com isso. Aí é um livro que eu tenho bastante curiosidade. Aqui, nessa edição, nós temos uma tradução do Paulo Henriques Brito, um prefácio do George Orwell e também uma organização, introdução e notas do Robert de Maria Jr. Mais um livro aqui da coleção é o famoso Uma Canção de Natal, também conhecido como Um Conto de Natal em outras traduções. Eu, pelo menos, quando li esse livro, eu li numa edição que estava com o título Um Conto de Natal. E esse é um livro bem legal, acho que muita gente lê esse livro aqui todo ano, né? Já quase como tradição. Eu estou pensando em fazer uma resenha dele também agora para o final de ano, vamos ver se eu consigo. Mas é um livro que realmente eu gosto bastante, eu gosto mesmo. Eu acho que foi o livro, inclusive, se eu me lembro bem, o livro que me fez gostar de Charles Dickens. É realmente um livro que tem bastante importância assim, pra mim. E eu gosto muito também das adaptações dele. As adaptações dele tem uma bem legal que é da Disney, né? Com o Tio Patinhas como o Sr. Scrooge, realmente é bem legal. Essa edição aqui, que inclusive é ilustrada, tá? É uma coisa bem rara nessas edições da Penguin. É uma coisa bem rara.
Essa edição aqui, ela tem a tradução do Rodrigo Lacerda, uma introdução de Sandra Silangelo Maggio e também ilustrações de John Leach. Continuando a lista, tem também o famoso Robinson Crusoe, do Daniel Defoe, que é um livro que, essa capa aqui, realmente eu não gosto, sabe? Se tem uma capa que poderia melhorar, é essa daqui. Mas bom, vamos lá. Esse é um livro que eu tenho muita curiosidade de ler também, pelo fato de que eu gosto de literatura marítima. Eu tô lendo agora, né, um livro de literatura marítima, e também pelo fato dele ser super antigo, né? Ó, ele é de 1719. E eu tenho a impressão de que esse livro é daqueles que vai me surpreender também, que nem o livro da Mary Shelley, o Frankenstein, né? Que eu acho que ele é muito mais do que aquela imagem pronta que nós temos, né, de uma pessoa numa ilha deserta tentando sobreviver. Bem que eu não acho que não é uma ilha deserta não, mas uma ilha lá tentando sobreviver. E eu acho que ele é muito mais do que isso, pelo menos sempre me deu essa impressão. E vamos lá, vamos ver aqui. Ele tem uma tradução do Sérgio Flaxman e também uma introdução e notas de John Hachette. Mais um outro livro da coleção que eu tenho aqui é esse A Educação Sentimental, do Gustave Flaubert. Esse é um livro que ele é até grandinho, né? Vocês podem ver que ele é maior que os outros. E esse é um autor que eu não li praticamente nada. Eu sempre fico muito em dúvida também em qual começar. Se eu começo pelo Madame Bovary ou se eu começo por esse, né? A Educação Sentimental. Pelo que eu entendi do livro, ele fala sobre um homem sonhador que vai para Paris, meio que tentando conseguir sucesso, mas acaba saindo do foco ao se apaixonar por uma mulher. E esse livro aqui, pelo que eu andei vendo também, ele parece ser aquele tipo de livro que precisa de uma contextualização, porque ele parece que é ambientado naquele cenário político bem confuso das revoluções, né? Das revoluções de 1848, a famosa Primavera dos Povos. Mas bom, até onde eu sei o foco aqui é exclusivamente na França, né? Esse é um livro que parece bem legal, mas que exigiria uma dedicação maior para fazer uma resenha e tal. Vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos uma tradução e notas de Rosa Freire de Aguiar, prefácio de Maria Rita Kell e também um pós-fácio do Marcel Proust. Mais um livro que eu quero mostrar para vocês é um título, né, que, assim como o Conto de Natal, eu li numa outra edição. É o Dublinenses, do James Joyce. Eu recebi essa edição aqui, no caso, da editora Companhia das Letras. Vocês podem ver que tem até esse adesivozinho aqui de cortesia, que antigamente eles colocavam nos livros que eles davam pros canais literários e tal. E esse é um livro bem legal, do tão temido James Joyce. É um livro de contos dele. Acho que são 15 contos no total, se eu me lembro bem. 15 ou 14 contos, que são tanto inspirados na vida dele, do próprio autor, quanto também na vida das pessoas que moram em Dublin, a capital da Irlanda. É um livro que é bem legal, bem legal. Eu não sei se esse aqui tem o livro, a novela Os Mortos no final. Tem. Essa novela é simplesmente maravilhosa, Os Mortos. Acho que todos são contos e aí tem essa novela aqui no final. É um livro que eu gosto muito também, muito mesmo. E vamos ver aqui, tem uma tradução, notas e cronologia do Caetano Galindo. Esse é mais um livro da série daqueles que eu já li, só que numa outra edição. Só estou mostrando livro desse tipo. Utopia, do Thomas More. É um livro que também, como vocês podem ver, foi recebido da editora Companhia das Letras na época. E esse livro aqui eu li há muito tempo, acho que foi no início da faculdade. Então eu não me lembro de quase nada. Foi numa daquelas edições em capa dura, não sei quem conhece, edições em capa dura da coleção dos Pensadores. Era uma edição bem bonita até, eu tinha essa coleção, uma edição bem bonita, eu gostava muito. E eu sei que esse aqui é um clássico tanto da filosofia quanto da área da política, já que ele traz uma visão de uma sociedade totalmente igualitária. Eu tinha vontade de reler, acho que seria uma releitura bem interessante, talvez até para fazer resenha aqui para o canal, né? E vamos ver aqui então, ó, tem muita coisa, né? No sumário tem introdução de Dominique Baker-Smith, tem notas sobre o texto, e no final você vê que tem, ó, notas, leitores complementares, glossário, cronologia. Vamos ver aqui, ó, tradução de Denise Botman. E também a introdução, como eu falei, né, de Dominique Baker-Smith. Outro livro aqui da coleção se chama A Cartucha de Parma, do Stendhal.
Eu acho que esse aqui foi um dos meus primeiros livros dessa coleção da Penguin com a companhia. Eu lembro que eu comprei na época porque eu estava muito interessado em livros que mostrassem o Napoleão de alguma forma. Eu estava curioso com a história dele. Estava procurando coisas de biografia e também romances. E aí acabei pegando esse daqui, A Cartocha de Parma, na época numa livraria aqui da minha cidade. E é um livro que acabou que eu nunca li, né? Acabou que eu nunca li esse daqui, mas eu sei que ele conta a história de um homem que entra pro exército de Napoleão, ou alguma coisa assim, meio que na empolgação, né? E depois vai contando um pouco sobre a vida dele, sobre as aventuras dele. É um livro grande, como vocês podem ver, do autor de... Como é que era o nome do livro que ele fez? O Vermelho e o Negro, que, se eu não me engano, também fala alguma coisa de Napoleão. Esse aqui, Cartocha de Parma, vamos ver, tem uma tradução da Rosa Freire de Aguiar, acho que ela já apareceu antes por aí, hein? E também uma introdução do John Sturrock. Também temos por aqui esse livro simplesmente incrível chamado 12 Anos de Escravidão. Esse é um livro que eu tenho muita vontade de reler, porque eu li ele faz um tempo, mas eu tenho vontade de reler para fazer uma resenha aqui para vocês. Esse é um livro muito, muito incrível. Eu lembro que quando eu li eu fiquei super impactado com essa leitura. Tanto com o livro quanto com o filme, que também é muito bom. Recomendo bastante. Acho que ele inclusive ganhou o Oscar. Ou alguns, né? Algumas premiações. É um livro bem legal, bem legal. Para quem não conhece, ele é um relato do século XIX de um homem negro, negro e livre, que vivia no norte dos Estados Unidos. Mas ele foi repentinamente sequestrado e levado para o sul, onde ele se torna escravo, como vocês podem ver no título, né? 12 anos de escravidão. Ó, é bem interessante até aqui, ó. Opa! Aqui, ó. Narrativa de um cidadão de Nova York sequestrado em Washington em 1841 e resgatado em 1853 de uma plantação de algodão perto do Rio Vermelho, na Louisiana. O livro ele também tem, ó, uma tradução da Caroline Chang e um pós-fácil de Henry Louis Gates Jr. Continuando aqui a lista, também tem esse livro da Virginia Woolf chamado Miss Dalloway. Eu acho que esse é um dos livros mais famosos dela, né? É um livro que envolve aquela questão do fluxo de consciência. É uma autora que eu tenho muita vontade de ler. Nunca li nada dela. Aí eu sempre fico um pouco na dúvida se eu começo por esse daqui ou se eu começo por Orlando, que é um livro que também me chama muita atenção. Só que Orlando eu tenho no Kindle, eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês. É um livro que eu já ouvi falar bastante nesse aqui também, como um livro meio que complicado de ler. Falaram que ele é bem complicadinho de ler. É daqueles que exige bastante atenção da parte do leitor. Mas, quem sabe um dia eu coloco esse desafio aí, né? Trazer uma resenha da Virginia Woolf que eu nunca trouxe aqui para o canal. E aqui nós temos uma tradução de Cláudio Alves Marcondes e também um prefácio de Alan Poe. Ainda falando de Virginia Woolf, também tem esse outro livro aqui, dessa coleção Grandes Ideias. É o único livro físico que eu tenho dessa edição. E é um livro chamado Mulheres e Ficção. É um livro de ensaios dela, da Virginia Woolf. Esse livro, eu tenho até um outro livro de ensaios dela aqui, mas não é dessa coleção. Esse livro aqui, que tem tradução de Leonardo Frois, tem alguns ensaios que eu tenho uma curiosidade grande em ler, mas que eu estou esperando para realizar umas leituras antes, né? Ó, você tem, por exemplo, Mulheres e Ficção, Ficção Moderna, Leitor Comum, tem um ensaio sobre Jane Austen. Esse aqui especialmente eu quero muito ler, que é o Jane Eyre e o Morro dos Ventos Uivantes. Esse último eu já li, o Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. O Jane Eyre, vamos ver se eu consigo ler no ano que vem. O plano era ler nesse ano, mas acabou que eu não consegui. Tem esses outros também, né? Como se deve ler um livro, que deve ser interessante. Geraldine e Jane, Eu Sou Cristina Rossetti. Pensamentos de Paz durante um Ataque Aéreo. Agora eu vou mostrar para vocês alguns dos nacionais que eu tenho dessa coleção da Penguin. E esse daqui é, de longe, um dos meus livros nacionais assim favoritos. É um livro que eu gosto muito e recomendo demais que vocês leiam. O Alienista, do Machado de Assis. Essa edição aqui, por sinal, é muito boa também. Vale muito a pena. Eu já fiz resenha desse livro aqui no canal. Adorei quando eu fiz umas pesquisas sobre ele, sabe? Foi muito divertido pesquisar sobre esse livro. Tem tanta curiosidade interessante sobre ele. Você vê que tá tudo rabiscado, né?
Todos os meus livros são sempre rabiscados. E esse livro aqui, eu lembro que meio que ao contar, né, a história daquele médico Simão Bacamarte, e a Casa Verde, né, o Hospício da Casa Verde em Itaguaí, é um livro que ele meio que te coloca para pensar sobre o que é ser normal, o que não é. Ele também fala muito de poder, de ambição. E é um livro muito engraçado. Esse aí para mim é o ponto principal. Que livro engraçado. Tem tanta parte assim que faz você rir, sabe? Que é bem legal. E aí ele tem uma introdução do John Gladson, acho que é assim que fala, né? E também tem notas de Hélio Guimarães. Eu também tenho por aqui esse livro da Júlia Lopes de Almeida chamado A Falência. Esse é um livro que eu cometi um grande pecado. Eu comecei a ler, aí tive que parar por conta de alguns imprevistos e não continuei. Chegou num ponto que eu não me lembro mais direito, sabe, do que eu li. Eu só lembro que eu estava gostando muito. E aí eu tenho que reler. Tenho que reler esse livro aqui, até porque é um dos que eu mais queria fazer resenha aqui pro canal. É um livro que eu tinha muita vontade de fazer resenha, sabe? Até porque a própria história da Júlia Lopes de Almeida é bem interessante. Para quem não conhece, vale muito a pena dar uma olhadinha depois. E esse é um livro que ele fala um pouco sobre a história do Rio de Janeiro no século XIX, né? Que é um tema que eu tenho bastante curiosidade, sobre aquela coisa do boom, do café. É um livro que toca muito nesse assunto. E de extra, né, que nós temos aqui nesse livro A Falência, é um prefácio do Luiz Rufato. Finalizando a lista de hoje, o último livro da minha coleção da Penguin com a Companhia das Letras, que eu tenho aqui para mostrar para vocês, é o famosíssimo Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Esse é um autor que eu preciso ler mais. Até agora eu só li algumas partes de livros dele. Eu li também, eu cheguei a ler a introdução desse livro aqui, mas aí no caso não foi ele que escreveu, né? E eu li também alguns contos. Tem um conto dele que eu gosto muito, muito mesmo, que eu recomendo e tenho até vontade de fazer vídeo aqui pra vocês, que é O Homem que Sabia Javanês, ou O Homem que Falava Javanês. Acho que é O Homem que Sabia Javanês. É um conto muito legal, muito legal. Triste Fim de Policarpo Quaresma acho que é o livro mais famoso dele. Tenho vontade de fazer resenha desse aqui também. É quase uma obrigação, inclusive, trazer uma resenha desse aqui pra vocês, né? Um livro tão importante. E vamos lá, introdução da Lilia Moritz Schwartz, que é uma especialista, inclusive, na obra do Lima Barreto, ela tem uma biografia dele. Tem também o prefácio de Oliveira Lima, e pesquisa e notas da Lilia também, da Lúcia Garcia e do Pedro Galdino. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, que foi mais um da série de Bookshelf Tour. Na verdade, eu ainda tenho mais alguns livros dessa coleção da Penguin, só que no caso eles são e-books. E aí esses eu vou mostrar apenas quando eu fizer um vídeo exclusivo para os livros que eu tenho no Kindle. Eu aproveito também para lembrar, como sempre, que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros vídeos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você gosta do conteúdo que eu publico por aqui e tem interesse em ajudar de alguma maneira, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, inclusive de todos esses livros que eu citei aqui hoje, e aí basta clicar em qualquer um deles e efetuar qualquer pedido que o canal recebe uma pequena comissão. Você também pode se tornar um colaborador do Leia Pra Viver através do Apoia-se, o link também está aqui no inicinho da descrição. E não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante o canal, de se inscrever aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e também de clicar no sininho para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!